Olá, meus amigos, eu sou a professora Roberta Queiroz, professora aqui do Gran Cursos Online da disciplina de Direito Civil. Eu e a professora Raquel Bueno somos competentes aí para a nossa disciplina de Direito Civil voltada para o exame de ordem. E hoje eu trouxe aqui uma questão interessante para a gente discutir, a questão das pertenças, dos acessórios e a obrigação de dar coisa. Pessoal, o artigo 233 do Código Civil, ele fala: dar coisa abrange os seus acessórios. Bom, de acordo com uma parte da doutrina, o que são acessórios? A gente sabe que lá na teoria geral, na parte geral do direito civil, a gente estuda a questão de classificação dos bens. E dentre as várias classificações, nós temos os bens reciprocamente considerados. E nessa classificação nós temos bens principais e bens acessórios. A gente sabe que o bem principal é aquele que existe de per si, por si próprio, isoladamente. E o acessório é aquele bem que, visto à luz de um outro bem principal, ele não existe isoladamente. Ele tem aí a dependência do bem principal, tudo bem? Evidentemente que, às vezes, os acessórios podem ser objetos de negócios jurídicos autônomos. Mas beleza. O que acontece? Quais são os acessórios? É só você imaginar, eu sou o principal e a professora Raquel é o acessório. E o princípio da gravitação jurídica, ele vai falar assim: o acessório sempre vai seguir o principal. Por isso que ela vive atrás de mim, tudo bem? Então, olha só, quando a gente fala de acessório, nós estamos falando aí de frutos, que tem renovação periódica na coisa. Nós falamos de produtos, que já não tem essa renovação periódica. Nós falamos de benfeitorias, que são os melhoramentos, os acréscimos feitos pela mão do homem. Dentre as benfeitorias, nós temos as benfeitorias úteis, que melhoram o uso da coisa. Nós temos as necessárias, benfeitorias que conservam o bem. E nós temos as voluptuárias, para embelezamento, mero deleite, lazer. Tudo bem? Agora, dentre esses acessórios, a gente tem um pequeno pontinho que fica um pouco fora, de linha desses acessórios, que são as pertenças. As pertenças são bens móveis introduzidos na coisa para facilitar o uso. Então, digamos que eu tenha lá uma fazenda e dentro dessa fazenda eu enfiei um trator. Esse trator é tido como pertença. Então, dentro dessa classificação de acessórios, nós temos acessórios, partes integrantes, que integram a coisa efetivamente, como é o fruto, o produto e a benfeitoria. E nós temos acessórios, partes não integrantes, que é, por exemplo, o trator da fazenda, o ar-condicionado dentro de um imóvel. Nós temos as pertenças, então. A questão do 233 do Código Civil é que ele diz o seguinte: na obrigação de dar coisa, o acessório segue o principal. Na obrigação de dar coisa, os acessórios seguirão a coisa. Agora, essa regra do 233, ela merece uma atenção especial e você tem que interpretá-la de acordo com o artigo 94 do Código Civil, que fala de pertenças. Por quê? Porque no 233, dar coisa abrange os seus acessórios que sejam partes integrantes. Quais são os acessórios que são partes integrantes, pessoal? Os frutos, os produtos e as benfeitorias. Perfeito. Então, se eu vendo um apartamento, o piso que está lá, que foi uma benfeitoria, vai junto. O reboco da parede vai junto. Por quê? Porque são acessórios, partes integrantes. Agora, a cama que está lá dentro, o armário que eu preguei na parede, o ar-condicionado, isso são pertenças. Isso são acessórios, partes não integrantes. E quando a gente fala de acessório que seja parte integrante, acompanha o principal mesmo no silêncio do contrato. Agora, quando a gente fala de partes não integrantes, que são as pertenças, só vão acompanhar o principal se expressamente estiver constando na avença entre as partes, por exemplo, no contrato de compra e venda. Então, se eu celebro um contrato de compra e venda da fazenda, o trator só vai junto se tiver escrito nesse contrato, tudo bem? É aí uma conexão do artigo 233 do Código Civil, que trata de obrigação de dar coisa, lembrando você que a obrigação de dar envolve tanto o entregar quanto o restituir, que é a obrigação rei persecutória,
e o artigo 94 do Código Civil, que fala das pertenças. Então, para fechar, no silêncio do contrato, o acessório que vai junto são os acessórios partes integrantes, frutos, produtos e benfeitorias, tá bom? As pertenças só vão se constar expressamente da avença. Certo, pessoal? Estou esperando você aqui no Gran Cursos Online. Até lá!